Hoje eu venho falar sobre educação espiritual, tá? Eu falei daquela das travas que você não pode ter, né? Que você tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes o próprio Deus está querendo te mostrar coisas divinas do mundo dele, para que você te transforme num agente divino de Deus, para que você possa ajudar tanto você mesmo quanto outras pessoas, e às vezes você está botando embarreirando, já falei isso no outro vídeo, né? Agora vamos falar sobre educação espiritual. O quão é importante você ter uma educação espiritual, né? Quando você tem uma educação espiritual, você é uma pessoa lapidada, né? Aí você vai dizer, nem tanto, Carol, nem tanto. Tem muita gente por aí que nem tem lapidação nenhuma e diz que é de Deus, né? Tem muita gente que na igreja que diz que é não, mas na verdade não é nada, né? Sabe como é que é, né? Não vê a oportunidade de meter o pau lá no seu vizinho. Na verdade, de descer a marreta, né? A gente sabe disso. Não é verdade? Mas não é pra isso que eu tô falando, não são pra essas pessoas que eu estou falando, né? Eu tô falando pra gente decente, gente bacana, que tem Deus no coração e que não sai por aí que nem juiz. Porque até porque nós não somos juiz. O único juiz que existe na Terra, no céu, no universo e nas dimensões se chama Deus, não é verdade? Deus é essa fonte energética, é o único juiz de todas as coisas, né? O único juiz que existe na face da Terra, em todas as dimensões. O único juiz que existe na face da Terra, em todas as dimensões, em todos os lugares, em tudo, que é o responsável por julgar cada caso, se chama Deus Divino, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, fonte energética primeira, né? Esse é o nosso Deus maravilhoso, não é verdade? Mas o que eu venho dizer a respeito hoje é a respeito da educação espiritual, né? O que é bom em você ter uma educação espiritual, né? Principalmente você, às vezes, que tem filhos, você agora que vai ter crianças, você que tem uma criancinha dentro de casa, né? Que está educando o seu filho, que está educando o adulto ou aquele adolescente que está na sua casa. Por que é tão importante, muitas vezes, você educar e trazer uma espiritualidade para suas crianças, né? Trazer uma espiritualidade para dentro da sua família, né? Para marido, uma esposa, irmãos e, sabe, e afins, né? E todos a família, né? Amigos, né? O que faz? Qual é a transformação? Por que é bom a humanidade, um humano, ter uma educação espiritual, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que não ligam muito pra isso, tem pais que também não ligam muito pra isso. Eu também não sou religioso, também não ligo pra nada, não, né? Mas por que é bom você ter uma educação espiritual? E essa educação espiritual que eu venho falar com você não tem a ver com religião, tá? Pode ser qualquer religião, pode ser qualquer tipo de conduta e de comportamental em relação ao mundo sobrenatural, ao mundo interior, ao mesmo tempo esse mundo extrafísico, né? Por que é bom nós termos uma educação espiritual, né? O que é ter uma educação espiritual, primeiramente? Quando você tem uma educação espiritual, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa melhor quando você tem uma educação espiritual, porque, em primeiro lugar, a educação espiritual ela te traz uma elevação. Ela te traz conhecimentos, ela te traz um ponderamento, né? Ela te pondera, ela te dá um parâmetro, né? Você não fica desgovernada assim, quero nem saber, não, né? Você é alguém que tem um porto, que tem um seguro, que tem algum lugar para quem você olhe, aqui é o meu porto seguro, eu não sou uma pessoa desenfreada, eu tenho um lugar onde sentar, refletir, meditar e tá ali na minha comunhão divina. Peraí que não é oba-oba não, aqui não é porteira solta não, aqui o negócio é pensado, refletido, entendeu? Com calma, penso 3 vezes antes de cometer a atitude, penso 50 vezes antes de percorrer caminhos, né? Porque você está sempre sendo uma pessoa vigilante, né? Eu acho que a coisa mais importante que a educação espiritual traz é a vigilância de você com você mesmo, com o seu próprio eu, com suas atitudes, com a sua comunhão em relação às outras pessoas, né? Com as decisões que você toma na sua vida. Quando você tem uma educação espiritual, naturalmente, você já tem aquele ponderação, né? Geralmente você já tem aquele, né? Quando você tem uma educação espiritual, aí você vai me dizer, não, Carol, mas tem muita gente que tem educação espiritual e não é assim. Mas aí é o que eu tô falando. E educação espiritual verdadeira, né? Eu não tô falando pra fingidos, né? Tem muita gente fingida, claro que tem, né? Que vai pra igreja, que faz não sei o quê, que faz um monte de coisa, na verdade é da pá virada, né? A gente sabe disso, né? Pessoa pinta e borda e diz que é da igreja. Pessoa pinta e borda e diz que vai não sei pra onde. E ainda fica apontando o dedo pras pessoas. Eu acho, né? E na verdade você dizer, eu acho nada, né? Eu acho nada, não é verdade?
Você toma suas decisões para você mesmo, fica com você com os seus próprios achômetros, não é verdade? Mas esse vídeo aqui não é para pessoas fingidas, né? Eu tô falando de pessoas que realmente fazem aquilo que pregam, né? Pessoas que falam que são de Deus, pessoas que se comportam como pessoas divinas e realmente fazem aquilo, né? Eu tô falando para pessoas realistas, pessoas verdadeiras, né? Então, o que é importante de você ter uma educação espiritual? E você pode dizer assim, mas eu sou um ateu que sou prudente, mas eu sou um ateu que não sei o quê. Eu entendo isso, tá? Tem muitos ateus que você diz assim, são pessoas do bem. Porque tem muitos ateus, gente, que são pessoas do bem, entendeu? Ela não tem educação espiritual, ela não tem nenhuma conexão divina, mas ela é uma pessoa do bem naturalmente, porque naturalmente o eu dela diz que as coisas certas são certas. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, muitas vezes, essas pessoas, na encarnação dela, elas ainda não entenderam a fusão do espírito e desse mundo sobrenatural extrafísico, dessa energia, dessa força, dessa comunhão com esse ser de luz. A pessoa ainda não caiu a ficha sobre aquilo, né? Porém, a educação espiritual dela já vem do próprio espírito. O espírito dela já é educado espiritualmente, você entendeu? Ela não precisou educar nada, ela já vem com aquela educação. Ela pode não ter a crença num algo maravilhoso, num Deus ou num Jesus, mas ela tem a crença de que ela deve ser um espírito que faz isso, que faz aquilo, né? Por mais que ela não tenha a idealização desse espírito, ela sabe que ela é um ser que deve se comportar de maneiras que tem a ver com pessoas que, por exemplo, são cristãs, são de religiões e têm educações espirituais, né, que se educaram espiritualmente, mas que aquela pessoa naturalmente, ela não se educou, ela não seguiu nenhum tipo de vertente espiritual, mas ela entende o que é certo e o que é errado, e aquilo que ela segue de certo são as mesmas coisas, os mesmos preceitos que pessoas religiosas e pessoas que têm uma prudência, que respeitam o seu irmão e que têm essa educação espiritual, seguem. Entendeu? Só que é naturalmente. Esses tipos de pessoas, elas existem? Existem, né? Tem muitas pessoas que são assim, né? Porém, quando a gente tem uma educação espiritual, é outra coisa. Vai além só de ser bem do mal, de ser uma pessoa do bem, de fazer coisas positivas. Vai muito além disso, né? É uma conexão energética, é uma amplitude, é um voo, né? Nas dimensões superiores, onde você sai dessa coisa humana, né, simplória, para algo muito maior, né, que é dimensional, extrafísico, energético e que tem essa comunhão com esse ser grandioso que é Deus, né. Porém, quando eu digo que é importante a gente ter uma educação espiritual e que a educação espiritual é uma coisa positiva, tem muito a ver com isso, com o fato de que quando você tem uma educação espiritual, você tem um porto seguro, né? Onde você se conhece, onde você vai pra dentro de você, onde você tem um autoconhecimento, né? Porque a educação espiritual, ela vem primeiramente do autoconhecimento, né? Porque para você aflorar dentro de você uma força poderosa, uma força divina, para que você consiga abranger esses níveis, você tem que ter uma comunhão com você mesmo. Você tem que saber quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha, o que você não acha. Você vai pegando aquela balança e vai, né, fazendo o pezinho, né? Porque você não é uma pessoa, quando você está fazendo educação espiritual, você não é uma pessoa, tô nem aí pra nada. Não, você não é uma pessoa assim, né? Você é uma pessoa que está sendo prudente, você é uma pessoa que está olhando para dentro de você. Você tá vendo aquilo que é bom pra você e aquilo que não é. Você não sai por aí que nem uma doidivanas tomando um monte de atitudes que você não sabe aonde é que vai dar, né? Tem gente que é assim, quero nem saber, vou fazer não sei o que, depois se lasca, né? Aí quando se lasca, já tá lascado mesmo e fica ali, né? Naquela situação toda, muitas vezes a pessoa se perde, muitas vezes a pessoa vai pra buracos tremendos, né? Quando daqui a pouco você tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo, tá na sarjeta, né? Por quê? Por causa de péssimas escolhas, por falta de autoconhecimento, por falta de doutrinação espiritual do próprio ser, né? Da pessoa se doutrinando espiritualmente, né? Quando nós somos assim pessoas, tô nem aí pra nada, faço o que eu quiser, tô nem aí, dane-se. Quando as pessoas fazem esse tipo de coisa, né, elas têm tendências de o quê? De mergulhar, muitas vezes nos vales negros, né? Elas caem, elas passam por dificuldades, elas são enganadas, elas passam por coisas terríveis na vida, elas levam muitos açoites, né? Justamente porque elas não sabem nem aquilo que é bom para elas mesmas, sabe? Elas vivem aquela vida superficial, aquela vida que não tem um peso energético, não tem um peso energético, eu digo assim, um peso espiritual do bem energético nela.
Então, assim, ela não tem nenhuma ponderação, ela não tem nenhuma restrição, nenhum pensamento, nada que dá uma trava nela. Peraí, deixa eu pensar, será que eu vou por ali mesmo? Não, ela vai, né? E quando você vive uma vida de só ir, né, sem refletir, sem parar, sem doutrinar, sem se educar espiritualmente, sem fazer nada dessas coisas, você tende a bater na parede, muitas vezes, né? Quando eu venho trazer essa coisa de é importante que você tenha uma doutrinação espiritual, que você tenha uma educação espiritual, porque muitas vezes a educação espiritual, que é esse autoconhecimento, depois essa ligação cósmica, energia, aprendizado sobre os conhecimentos cósmicos, né? Sobre os conhecimentos divinos, né? Ao mesmo tempo sentindo no seu próprio ser, ao mesmo tempo fazendo essa simbiose energética dentro de você, ao mesmo tempo você vivendo toda essa situação, né? Aquilo te traz uma comunhão, né? Aquilo te traz uma coisa poderosa dentro de você que abre gatilhos, abre portas dentro do seu ser, onde você vai mergulhando no algo muito maior, onde a sua existência ela vai tomando muito mais à frente, ela vai caminhando muito mais para frente, ela vai dando saltos quânticos, né? Na sua evolução, né? Você tem o autoconhecimento, você procura alguma vertente espiritual que tenha a ver com o seu ser, que tenha a ver com sua vida, que tenha a ver com aquilo que você acredita, né? Muitas vezes você vai começar por um caminho, depois vai terminar em outro, né? Eu comecei acreditando num tipo de crença, depois eu tive experiências tendo essas crenças aqui, eu tive experiências e dei um salto quântico para outra experiência de luz. Depois eu tive outra experiência de luz, dei outro salto quântico para... E isso você vai o quê? Alterando aquele tempo vazio, aquele tempo estagnado, aquele tempo que se você não tivesse doutrinação espiritual, não tivesse buscado, né, todo esse conhecimento, essa interação, você não teria, você estaria lá atrás, né, ainda naqueles primórdios, aquela coisa bem primitiva, né? Então, quando eu digo pra você que tenha uma educação espiritual, é o quê? A educação espiritual, que na verdade é o quê? É um conhecimento espiritual, é interação, é comunhão divina, comunhão energética, comunhão de você com você mesmo. Toda essa aqui é um tipo de educação, por isso que eu coloquei o título como educação. Toda essa educação espiritual que todos devem ter só beneficia a própria pessoa. Às vezes, no final, a pessoa vai dizer assim, olha, eu fiz um monte de coisa, passei por um monte de religião, fiz isso, fiz aquilo, não sei o que, estudei, e no final eu só quero ficar sozinho, sabe? Eu quero ficar sozinho, eu com meu Deus, porque eu descobri que, na verdade, isso tudo até Deus existe, né? Eu achava que não, mas ele existe, e eu tenho essa comunhão forte divina com ele, não quero mais nada, não quero mais nenhum tipo de religião, nenhum tipo de denominação, porque eu descobri que a nossa conexão é a gente mesmo com Deus e o nosso eu interior, né? Então tudo bem, não tem importância nenhuma. Mas um ser humano, quando ele tem uma educação espiritual, ele é muito mais, como é que eu posso dizer? Ele é muito mais, Ele é muito mais saudável. Ele é muito mais... Quando eu digo saudável, eu não estou falando só de saudável fisicamente, mentalmente, fisicamente, é uma interação de tudo, corpo, mente, né, energia e universo ao nosso redor, né? Nos tornamos mais, como é que eu posso dizer, nos tornamos pessoas mais preparadas para convívios, né, entre outras pessoas com outros mentais, né? Então, quando eu venho trazer pra você é o seguinte, por isso que é importante quando eu digo pra você, quando você tiver uma criança, você que tá grávida, que vai ter filho, ou você que quer ter, ou que você já tem as crianças aí, as crianças já estão aí, uma coisa que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, tenha doutrinação, sabe? Tenha educação espiritual, passe uma educação espiritual para os seus filhos, né? Independente de dogmas, independente de tudo, mas traga aquela comunhão do próprio ser com o interior dele, né? Porque lá dentro do nosso interior, sempre existe a nossa bula, né? Eu sempre digo que é a bula, né? Aquilo que está guardado dentro do nosso coração. Nós temos muita sabedoria aqui dentro, gente, aqui dentro, mas elas precisam ser reveladas. Como é que elas são reveladas? Temos que abrir a chave do nosso eu, para que esse eu transborde, né, aquilo que conhecemos, aquilo que trazemos da espiritualidade, né, e que nós só podemos ultrapassar. E abrir não depende de ninguém. Esse abrir a porta é uma coisa nossa, é uma coisa de cada um,
né? E quando a gente tem essa comunhão espiritual, quando a gente tem essa comunhão divina com Deus, nos tornamos pessoas cada dia melhores. Cada pessoa é diferente. Quando você vê uma pessoa que não tem nada, não tem educação espiritual, não tem nada de nada, e uma pessoa que tem educação espiritual, que tem uma ligação com o seu eu, tudo parece que é uma coisa assim, e uma coisa bem límpida, né? É diferente o peso energético das pessoas, o ambiente, né? Quando às vezes você está do lado de pessoas que não têm educação espiritual, não tem nada, não tem, sabe, é aquela pessoa grosseira, a pessoa que não entende de nada, não sabe de nada, olha pro coletivo, é julgando todo mundo, não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum tipo de nada que venha frear aquele ímpeto, né? Que é um ímpeto muitas vezes grosseiro, né? Arrebatador, gritante, né? Desgovernado, né? Mal educado, né? Sem lapidação. Então hoje eu venho dizer, você ser humano, nós estamos passando por esses momentos na Terra e passaremos por momentos muito piores, porque nós sabemos que estamos perto do fim dos tempos, né, gente? Vocês sabem, o fim dos tempos já está de portas abertas, né? Eu não vou negar pra você porque é fato, vai acontecer. Mas uma coisa que eu tenho pra dizer pra você é o seguinte, você pode se preparar, né, para momentos mais grotescos, né, onde as pessoas serão mais grotescas. O humano, se ele não tem lapidação, ele é um ser grotesco, é que nem um animal, né? Por isso que ele tem racional, que é pra o quê? Pra você se lapidar, pra você raciocinar, pensar, pesar as coisas, entendeu? E ver aquilo que é bom, aquilo que não é bom, o que você vai fazer, o que você não vai, como você se prepara, o que não prepara, né? Então essas coisas são importantes para que você, dentro do seu ser, dê os seus saltos quânticos, faça a sua lapidação e sua preparação interior, né? E no momento de caos, no momento de drama, no momento de coisas terríveis, ao invés de você ser visceral, ao invés de você ir pra cima, com tudo, virar um monstro, virar um animal, né? Você vira um quê? Você tem uma educação espiritual, você consegue ultrapassar as dificuldades. Você consegue raciocinar sobre as coisas. Você se conhece, você sabe onde a coisa bate, onde não bate, né? Então, por isso que eu venho dizer pra você, gente, tenha educação espiritual, independente da religião. Não seja uma pessoa desgovernada. Busque. Por mais que dentro do seu coração você diga o seguinte, não, mas nem acredito em nada. Não, mas não acredito. Mas eu sou ateu. Busque sempre algo, nem que seja como estudo. Eu vou estudar. Eu vou somente estudar, né? Porque quando você estuda, pelo menos no estudo, mesmo que você diga no final, mas eu não creio, nessa crença eu não creio, naquela crença eu também não creio. Mesmo que você passe por esse tipo de situação de ver que, isso eu creio, aquilo ali eu não creio, isso aqui eu gosto, aquilo ali eu não gosto. Mesmo nessa interação com essas energias, né? Porque são energias, mesmo com essas interações sobre esses conhecimentos, acaba transformando o seu ser. De alguma forma, aquilo traz um ponderamento para você mesmo, traz uma reflexão sobre o seu próprio eu, entendeu? Por quê? Porque é importante você se preparar, né? É importante você estar tranquilo, em paz, com tranquilidade, é importante você estar com tranquilidade, com discernimento no seu coração, paz espiritual, é importante você ter tranquilidade, respeitar o seu próximo, respeitar a si mesmo, ter essa comunhão divina com você, se conhecer, se autoconhecer verdadeiramente, para que você possa ter. É importante você se autoconhecer até para você ter uma interação melhor com o seu próximo, né? Porque nós sabemos que o mundo vai passar por coisas terríveis e se você for sobrevivente, você terá que ter muita destreza para continuar vivo e com qualidade de vida, para que você não enlouqueça, né? Eu tô falando dessa forma assim, pode até parecer, nossa, cara, você tá falando dessa forma assim, meu Deus, né? Mas é que é a realidade, eu estou passando a realidade para você. Você não é cego, você é uma pessoa que eu creio que tenha um mínimo de interatividade, né? Você é inteirado, pelo menos, com coisas que acontecem no planeta, apesar de que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão inteiradas sobre coisas que acontecem no planeta, mas a cabeça não raciocina, né? Então, eu tô trazendo o contrário. Eu não tô trazendo que você seja somente um integrante do planeta e não raciocine coisa nenhuma e seja levado com a manada. Não é isso que eu venho pregar aqui pra você. O que eu venho pregar pra você aqui, que não é pregar, é simplesmente aconselhamento, né? É que você tenha realmente um autoconhecimento, você tenha realmente substâncias fortes dentro de você para que você se torne um ser melhor, poderoso, né? E inteirado e sábio em momentos de caos, em momentos na sua vida, nas escolhas, na sua caminhada, né? Na forma como você se comporta, né? Porque tudo é uma questão de autoconhecimento. Tá, gente? Então, pessoas, é isso que eu queria dizer pra vocês, tá? E aquelas pessoas que têm filhos, que estão grávidas, que estão tendo seus filhos, que eu digo pra vocês, orem pelos seus filhos.
e ensinem para ele, por mais que você mesmo não tenha, ah não, mas nem eu sou religiosa, mas na questão de religião, comece a estudar sobre coisas ligadas à espiritualidade, sobre, sei lá, todos os tipos de religiões, comece a ler, a saber, entendeu? Meditar, comece a ter algo para que você tanto passe energeticamente isso para o seu filho, quanto você, quando ele nascer, você possa passar um pouco dessa destreza, dessa interação para o seu filho, para que ele mesmo possa crescer desde pequeno já tendo um pouco de comunhão com ele mesmo, tá? Para que depois um dia ele não precise entrar no meio ao caos, né? Eu sempre digo isso, eu falo o seguinte, muitas vezes a gente vê, porque muitas vezes as próprias crianças, você vai ver as crianças na escola, meu Deus do céu, né? Parecem animais, né? É tirando bullying com as pessoas, é fazendo um monte de coisa, porque chegaram aqui, elas estão cheias de tendências, como eu já falei em outro vídeo, ela tem tendências, né? As crianças nascem com tendências, né? Se ela não tiver um prumo, se ela tiver uma lapidação bacana, ela vai ser uma pessoa que açoita todo mundo, entendeu? E vai ser um adulto corrompido, é isso, né? Agora, quando você começa desde pequeno, já ajudando o seu filho, desde pequeno, a ser um ser bacana, um ser de luz, um ser do bem, e tudo, já desde criança, ensinando a criança a ser assim, até se ela passar por coisas até se ela vier passar por algum tipo de coisa meio chata, bullying, essas coisas todas, na escola, ela vai saber se colocar, porque na verdade ela tem um eu com eu, ela tem uma interação tão grande com o próprio eu dela e com Deus e com luz e com tudo, que ela vai olhar para essas crianças, as outras crianças que não têm essa interação, né? E vai ter até aquele afastamento, aquela coisa de tipo, eu não vou nem falar, isso nem me afeta, porque, nossa, já sei que isso nem é coisa de Deus, isso nem é coisa de gente que tem interação, entendeu? Isso nem me afeta, porque eu tô em outro nível, sabe? Não que ela vá falar isso, mas automaticamente no mental dela, ela já tem isso preparado dentro dela. Ela já é aquela criança fortalecida, você entendeu? Então não é nada, um xingamentinho, alguma coisinha que vai tirar ela do prumo. Porque na verdade ela tem uma interação com ela mesma. Desde pequena ela já aprendeu isso da família, né? Então esse é um conselho que eu dou pra vocês, tá, gente? Ainda mais nesse tempo que as crianças, muitas crianças, pessoas, seres estão atacando ferozmente em cima das crianças, dos mentais delas, tá? Do mental das crianças, né? As crianças estão sendo muito atacadas porque elas estão chegando aqui primorosas. E vocês precisam zelar, né? Uma mãe, um pai precisa zelar por essa questão do filho, tá, gente? Então é bom zelar pela questão do filho, para que energeticamente mesmo eles já se sintam protegidos e já tenham mesmo realmente uma proteção contra as negatividades, tá, gente? Porque elas existem, elas estão no planeta, queira você queira ou não, acredite ou não, elas existem, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixa o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Porque no fundo, nós somos a nossa própria salvação em comunhão com Deus.